Olá, estou de volta mais uma vez para tratar da Lei 6766 de 1979, mais conhecida como a Lei de Loteamentos. Estamos terminando a análise da lei e hoje nós vamos abordar o capítulo 10 das disposições finais. Por se tratar de um capítulo pequeno, eu vou ler os artigos. O legislador começa no artigo 53, dizendo o seguinte: todas as alterações de uso de solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, do órgão metropolitano, se houver, onde se localiza o município, e da aprovação da Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente. O artigo 53A diz: são considerados de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa das prefeituras municipais e do Distrito Federal ou de entidades autorizadas por lei, em especial as regularizações de parcelamentos e assentamentos. E, por fim, chegamos ao parágrafo único, onde se diz que as ações de intervenção de que trata esse artigo não será exigível documentação que não seja a mínima necessária e indispensável aos registros no cartório competente, inclusive sob a forma de certidões, vedadas as exigências e as sanções pertinentes aos particulares, especialmente aquelas que visem garantir a realização de obras e serviços, ou que visem prevenir questões de domínio de glebas, que se presumirão asseguradas pelo poder público respectivo. E o artigo 54 diz que esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, e o 55 finaliza dizendo que revogam-se as disposições em contrário. Bom, os dois parágrafos mais interessantes da lei são o 53 e o 53A, sendo que o 53 foi um assunto abordado no primeiro vídeo sobre loteamentos que nós gravamos e que eu vou reprisar as minhas considerações acerca da descaracterização das áreas rurais com fins urbanos. Vamos ver o que eu falei no primeiro vídeo. Existem áreas rurais em zonas rurais dos municípios. Existem áreas rurais dentro das zonas urbanas dos municípios. E existem áreas urbanas dentro da zona urbana dos municípios. É preciso entender esses conceitos, porque a partir daí é que você vai aplicar a lei. A Lei 6766, ela se aplica a áreas urbanas dentro da zona urbana dos municípios. Bem, você pode adquirir uma área rural que está numa zona rural ou uma área rural que está inserida numa zona urbana. A questão é que, antes de você proceder à implantação do seu empreendimento, você deve requerer, junto ao INCRA, o que se chama de descaracterização do imóvel. Ou seja, você vai informar ao ente federal, que é o responsável por essas áreas, em gerir essas áreas, que a função rural dela não existe mais e que, de agora em diante, essa área tem uma função urbana. Por que eu coloquei a área urbana, rural, da zona rural, nesse conceito, junto com a área rural dentro da zona urbana? O INCRA, ele só vai descaracterizar a área rural que esteja inserida dentro do perímetro urbano do município. Então, a área rural inserida na zona rural, ela não é passível de descaracterização. Numa zona rural,
você tem que desmembrar dessa área 30% aproximadamente a título de manutenção de reserva legal. O restante disso você pode parcelar desde que respeitado o limite que o INCRA impõe para aquela região. Ou seja, existe um lote padrão mínimo que o INCRA aceita, que entende que você pode fazer o seu parcelamento, ou seja, o seu loteamento rural, sem ser urbano. Quando você cria medidas menores que esse lote padrão do INCRA, você incorre numa brecha, numa falha legal, onde você está tentando fazer um loteamento urbano numa zona rural. Então, muito cuidado com isso. Isso é de suma importância. Eu já vi casos de gente, empreendedores fazendo isso. São loteamentos em zonas rurais, onde o entendimento é contrário ao que diz a Lei 6766. Eu não sei até que ponto esses loteamentos vão conseguir ser legalizados, nem como eles serão legalizados. Eles infringem claramente a lei. Ou seja, numa zona rural, área rural, você só pode fazer um loteamento respeitando aí o lote padrão do INCRA. Fora isso, não. O que é interessante nesses loteamentos rurais é que você, enquanto incorporador, só é obrigado a fazer a abertura de vias para acesso aos lotes. A parte de iluminação pública, a drenagem de águas pluviais, a iluminação pública, água, esgotamento sanitário, a lei não lhe obriga a fazer isso. Já no loteamento urbano é diferente. A área rural dentro da malha urbana, ela precisa ser descaracterizada. Somente o INCRA pode descaracterizar essa área. Isso não compete a cartório e não compete à prefeitura. O INCRA tem que fazer uma vistoria na área, eles visitam a área, eles emitem um documento dizendo que aquela área perdeu a função rural por estar inserida dentro de uma zona urbana. Então, que a partir daquele momento ela passa ao município, ela passa a ser gerida pelo IPTU e não mais pelo ITR. Então, atenção a isso, porque é um assunto, essa parte pode inviabilizar o seu registro em cartório. É isso aí. Sendo bastante técnico agora, vale a pena dizer que as áreas que são passíveis ou podem ser sujeitas à descaracterização, de preferência, elas devem ter perdido a sua função rural. São áreas já antropizadas, onde já houve o trabalho do homem, não existem árvores nativas, pastos, se existem, já não tem mais a função de alimento para os animais. Então são áreas que já sofreram intervenção humana, já foram antropizadas e que hoje perderam a sua função rural. Diante disso, é interessante e obrigatório que você faça um levantamento cadastral da área com um serviço topográfico, apresentando uma planta em curvas de nível de metro em metro, devidamente registrada no padrão que o INCRA exige, e com a anotação de responsabilidade técnica do profissional que fez o levantamento, no caso do topógrafo ou engenheiro agrimensor, que tenha feito o levantamento topográfico. Com essa documentação e esse documento que você preenche dizendo que a área perdeu a função rural, você dá entrada no INCRA e o processo aí é interno e o INCRA irá gerar um documento
de descaracterização da área assinado pelo superintendente do INCRA. E é esse documento que você vai apresentar no cartório de registro de imóveis, junto com a lei do ordenamento do solo, onde comprova que a sua área está dentro do perímetro urbano, e a partir daí a sua área ela passa a ser urbana e você tem o direito de cadastrá-la no cadastro de imóveis da prefeitura. Recentemente eu assisti uma palestra do Secov de São Paulo e parece que no estado de São Paulo já há uma jurisprudência da Procuradoria dizendo que simplesmente com o número desse processo, na hora que você dá entrada no INCRA, você já consegue descaracterizar a área junto à prefeitura. Eu estou falando aqui da Bahia. Aqui na Bahia a gente segue o procedimento completo, a gente aguarda a emissão do documento, para somente após, com o documento em mãos, a gente solicita a descaracterização da área junto ao cartório. Essa remessa ela é feita, salvo engano, direto pelo INCRA para o cartório. É emitida uma carta dizendo ao cartório que pode ser feita a alteração daquele registro, tornando aquela área não mais com finalidade rural, podendo ser regido agora pelo município, já com cobrança de IPTU, e extinguindo a relação com o INCRA, não mais pagando ITR. Esse processo de descaracterização da área só é possível se a sua área estiver cadastrada no INCRA com o número do CCIR, que é o cadastro concernente a imóveis rurais. É um número que o seu imóvel rural tem que ter no INCRA e, obviamente, que a terra esteja com todas as taxas de ITR pagas em dias, para que o processo possa chegar ao seu curso normal, ao seu fim normal. Bem, nós vamos encerrando aqui o vídeo, encerrando também o assunto da Lei 6766 de 1979. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí na página, se inscreve no canal, ou se preferir, se inscreve lá no site da Ribeiro Castro. Mais uma vez, obrigado a todos. E até logo, até o próximo vídeo.